Segundo episódio do podcast A Verdade Nua e Crua. Eu sou Elaine Soares. Eu sou a Júlia Fonseca. E nós estamos aqui com uma convidada especial, a Fernanda Boaventura, especialista em temperamentos. Cheguei, Brasil! Que honra estar nessa mesa! Ai, a honra é nossa. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Laine? Tudo bem. Gente, eu já vou me desculpar, minha boca tá dura, entendeu? eu sou rica, eu fiz um procedimento estético. Olha só. Então tá tudo duro aqui. Então, se eu não estiver rindo, antipática, não é pessoal, tá? Eu chego lá também. Quero ficar dura desse jeito. Colágeno aí, não tem necessidade. Assim, sabe, preventivo. Inclusive, ó, tô aceitando aí, ó, se alguém quiser me convidar. Parcerias. Parcerias, tá bom? A gente pode fazer uma permuta. Aberta. Legal, inclusive, quem quiser anunciar no podcast de vocês. Pois é, aí, ó. Nossa, tá vendo? maravilhoso. Pode Ótimo. anotar. Pois é, olha, ó. Entre em contato. A agenda tá aberta. Gente, olha, nós vamos conversar hoje, o papo vai ser bem sério, né? Na verdade, não é sério, porque é impossível ficar sério aqui nessa roda, mas o assunto, ele é de virar a chave na nossa vida. Ele é sério porque ele faz total diferença. Inclusive, quero até falar que existe uma Elaine antes e depois desse assunto que nós iremos conversar aqui. Uma Júlia também. E uma Júlia também. Então, nós iremos falar sobre as 12 camadas da personalidade. Tema legal, né? Maravilhoso. Eu acho que, assim, para todo mundo que estuda, que chega nesse itinerário, acaba tendo que fazer alguma coisa com isso. Não dá para você entender disso ou pegar essa informação, guardar no bolso como se ela nunca tivesse acessado você. Então, para todo mundo que estuda, é uma antes e uma depois. As 12 camadas é um lugar aí de amadurecimento, né? Mas a gente precisa querer. Tem um desenvolvimento, tem um itinerário humano, mas é muito mais profundo e a gente precisa querer olhar para dentro. Traz desconforto, né? Demais. É um confronto. Então, assim, se você não tem estrutura. Se é acomodado, não rola, não vai pra frente. Você é uma pessoa que não aceita ser confrontado, não assista até o final, entendeu? Se você é uma pessoa que não quer mudar, não assista até o final. Você ainda tem a oportunidade de não mudar e não ser confrontado. Então, a gente já tá avisando, porque esse assunto, ele gera um confronto. E uma coisa que você vê, não tem como desver. Nunca mais. Então, assim, eu tô te dando a oportunidade. Mas se você quer uma mudança, se você é uma pessoa que quer amadurecer, você tá num lugar certo, no momento certo. Porque nós trouxemos uma especialista em desenvolvimento pessoal que traz justamente essa ideia de amadurecer. Se você quiser amadurecer, fica até o final, assista todo esse podcast que vai valer cada minuto. Você pode ter certeza. Até mesmo porque ela trouxe um assunto muito importante, ó. Sim. Uma informação muito importante. Esse assunto aqui é só para as alunas dentro do curso dela, dos temperamentos, tá? Então, se você não comprou um curso, você tá ainda ganhando aí um plus. Um bônus de um conhecimento. Tá entendendo? Então, é isso. Que é só Já pra curte. vocês. Só pra vocês, porque Exatamente. é especial. Já curte, deixa seu comentário aí embaixo. Exatamente. E é isso. Pronto, Vamos já começar. segue todo mundo, arrobas. Arroba Elaine, eu.elaine. Eu acho Com que nem é Y, esse, gente. com Y. Vai aparecer, eu acho que na tela, será? A gente coloca na tela. Gente, elas não sabem o arroba delas. Não Eu sei sabemos. o meu, arroba Júlia Fonseca com 2 I, no Júlia. Exatamente. Mas, ó, o arroba podcast A Verdade Nua e Crua. Melhor. Sei. Pronto, já segue todo mundo. Eu sou a Fernanda Boaventura. Então, let's go. Vamos começar esse assunto? Vamos. Pode me usar. Então, como surgiu, né, as 12 camadas da personalidade? Quem foi o percussor? Né, como é que se deu toda essa análise, esse estudo? Então, as 12 camadas, elas surgem de uma ciência simbólica, né? Com o professor Olavo de Carvalho, filósofo muito respeitado, não tanto quanto deveria, mas uma pessoa que, de fato, fez diferença na minha vida. Eu sou aluna do COF, né? Do curso online de filosofia do professor Olavo, desde 2017. Então, tem uma Fernanda antes e uma Fernanda depois de tudo aquilo que ele entrega ali naquele curso. E ele cita esse tema numa das aulas lá, numa das 100 primeiras aulas. É um curso com mais de 600 aulas de filosofia. E ele cita, ele joga esse assunto no meio de uma dessas aulas que duravam 3, 4 horas de aula. Cara. Nossa. E ele começou a dar esse curso em 2009, quando a internet era, tipo assim, pra gente só se divertir.
E aí o Olavo, ele traz esse assunto, e depois que ele traz esse assunto, as pessoas que são alunas do Olavo começam a querer saber mais disso. Porque ele monta um itinerário do amadurecimento humano. Então, é como se nós tivéssemos um caminho, não somente cronológico, mas de vida, para que a gente pudesse chegar num nível de amadurecimento. Por que amadurecer? Porque pessoas maduras, elas sabem fazer escolhas, elas não se vitimizam, elas não se fragilizam, são pessoas muito bem resolvidas, então elas sabem o papel delas no mundo e elas executam esse papel sem ficar esperando se você vai me retornar se não, se você vai me aplaudir ou se não. Elas não se definem pelo que o outro diz sobre elas, porque elas estão motivadas pela coisa correta, que é servir. Né? Então, o Olavo joga esse assunto ali e ele traz ali várias escolas da psicologia. Né? Esse estudo envolve várias escolas da psicologia para que cada camada faça sentido, porque fala do ser humano, é antropológico, é filosófico, é biológico, tá tudo envolvido nesse estudo que é exatamente esse mapa para que a gente possa amadurecer a nossa personalidade. Muito bom. Maravilhoso, né? Porque assim, a gente acha que é uma coisinha pouca, mas, na verdade, é um estudo, assim, tão aprofundado que só essa conversa aqui eu acho que não vai ser, assim, só possível pra gente entender. É profundo e eu tenho muito respeito para falar disso. Primeiro que, assim, o Olavo, ele não destrincha isso. Ele joga esse assunto e ele não aprofunda, ele não destrincha. Eu sou louca de falar que ele foi raso, de jeito nenhum. Tá doido? Não. Mas ele não colocou mais foco nisso. E quem colocou? Os alunos dele. Então, o Ítalo Marcílio, ele vem com a responsabilidade de estudar com profundidade como é que cada camada se subsiste e como é que a gente pode fazer a passagem de uma camada para outra. Então, quando eu trago esse assunto para o meu curso, eu trago ali para pessoas que decidiram que elas não querem mais permanecer no lugar que elas estão. E é por isso que a pessoa precisa decidir esse caminho. Se eu jogo esse assunto, como tem muitos perfis na internet que falam disso. Mas fala de uma maneira que parece que é superficial, parece que é fácil. Tem gente que tem capacidade de se enxergar na 12ª camada. Meu Deus. A camada de Jesus, sabe? A camada dos santos. Aí fala, nossa, eu me vi na 12ª. Não, aí eu já fico braba. Provavelmente porque eu falo, não desce desse lugar aí, fala sério. Provavelmente você tá na 4ª e você tá achando que tá na 12ª. Mas por quê? Porque se a gente não traz o entendimento correto, a gente fica na superfície. E aí a gente não consegue se enxergar. E piora. Porque você fala assim, não, se eu tô na 12ª, eu sou muito madura. Isso aí não evolui. E não evolui. Vira mais uma situação de trave do que de esclarecimento que te faça romper. Eu tenho muito respeito para falar do assunto. Acho que se fazer uma análise de uma maneira humilde, né? De se colocar na posição que nós somos. Eu gosto muito da frase que você fala muito. Assim, você pensa que eu sou uma pessoa ruim, eu sou pior do que você imagina. E a primeira vez que aquilo que eu li, eu confesso que eu não concordei, né? Porque eu falei assim, não, como assim eu sou pior do que imagina e tal? Depois que eu vi o contexto disso, de entender, de colocarmos nessa posição de sermos pó, de sermos miseráveis, de sermos realmente ruins, porque se todo mundo lesse o meu pensamento, que eu tenho a respeito dos outros, e que eu não falo, e que até eu mesmo me repudio em relação a isso, que eu falo, cara, Elaine, você não pode estar pensando isso. Senhor, me perdoa por esse pensamento, sabe? Então, assim, se eu falasse tudo aquilo que eu penso, se eu colocasse pra fora tudo aquilo que tem dentro do meu coração, o mais secreto do meu pior, que ninguém vê e ninguém conhece, realmente eu sou pior do que as pessoas imaginam. Porque se eu falei algo sem noção aqui, e alguém falar, nossa, a Elaine foi sem noção, ou a Elaine é sem noção. Não, eu sou ainda pior do que isso, né? Então, assim, aí eu comecei a entender esse ponto do homem miserável que precisa se olhar para poder amadurecer. E se colocar nesse lugar mesmo, porque se nós queremos ser como Cristo, eu não posso achar nunca que eu tô perto. Eu nunca tô. Esse é um caminho que eu vou trilhar para minha vida inteira, porque a humanidade, ela é forte dentro de nós, então a gente vai estar sempre nessa guerra. Daqui a pouco eu subo um pouquinho, aí putz, tô eu de novo nesse lugar. E acontece muito, aí a gente tem que ficar o tempo inteiro se auto-observando. Esse é o nosso processo.
Amadurecer é o destino porque ele nunca chega. Né? A gente vai morrer, a gente vai chegar. E aí, o que aconteceu? Será que eu cheguei? Ele vai falar, minha filha estacionou na 7ª, né? Mas glória a Deus, que teve muita gente que tá na 4ª, então tá tudo certo. Então, é um processo mesmo, mas começa com isso, com a gente encarando as nossas misérias. Não, como eu sou péssima, que vitimização. Não, mas eu sou péssima mesmo, tá tudo certo, vamos crescer. E isso tira até uma trave, né? Que normalmente, se a gente fica olhando muito pra isso, o que as pessoas pensam de mim, o que a pessoa vai falar de mim, será que ela realmente vai achar que eu sou uma pessoa má, uma pessoa ruim? A gente não evolui. A gente fica o tempo inteiro querendo agradar aquela pessoa, o tempo inteiro querendo mostrar que a gente é bom, que a gente sabe. E a gente só evolui mesmo mostrando quem a gente é, olhando para nossas raízes e realmente decidindo amadurecer. E querer parecer já é um indicativo de imaturidade, né? Exatamente. A gente tem que se surpreender quando alguém chegar e falar, nossa, Elaine, mas você é tão assim, tipo, você é tão humilde. Você fala, eu? A gente precisa se surpreender, porque a gente sabe o quanto que a gente tem lutado contra a vaidade, contra a soberba. E alguém chega e fala, nossa, Elaine, mas eu te acho tão humilde. Eu? É esse o movimento. Porque você tá buscando aquilo no seu interior. Não é pra ninguém ver. Não é pra mostrar. Não é pra aparecer. É porque você quer aquilo. Aquilo pra você é uma virtude que você quer alcançar. Então, isso que faz toda a diferença, né? Não é a aparência. Mas é, de fato, quem você quer ser. Principalmente diante de Deus, né? Exatamente. E quais são as camadas? São 12 no total. São 12. Qual é a menor camada, digamos assim, a grande maioria está estacionada na 4ª, né? Na 4ª camada. Como é cada uma dessas camadas, assim, né? Para que as pessoas possam se identificar em qual camada ela se encontra. Pelo menos, assim, alguma característica, talvez, principal, né? A mais comum, né? Mais marcante de cada uma, porque realmente não tem como desenvolver aqui, em 1 hora, tudo dentro das 12 camadas, né? Mas, nem assim... precisa. A maioria de nós vai chegar até a 8ª e é até lá que a gente vai aqui hoje. São 12. Então, assim, nossa, meu Deus do céu, 12? Quando é que vai acabar esse podcast? Calma, relaxa. A gente não vai chegar. A maioria de nós, infelizmente, a gente não vai chegar depois da 8ª camada. Quisera nós, desejemos mesmo chegar na 8ª. Mas as camadas, ela traça uma cronologia. Então, quando você nasce, já inaugura uma camada em você. E as camadas, ela fala da nossa motivação, nosso motivo para agir. Então, o que define a camada que você está? O seu motivo para agir. E quem sabe o nosso motivo para agir? Somente eu e Deus. Eu posso fazer algo, eu tenho uma atitude de uma camada, mas a minha motivação não ser daquela camada que eu tenho agido como ela. Então, as camadas falam da motivação do ser humano, né? Do indivíduo para quê? Para alcançar alguma coisa. Então, quando a gente fala da camada 1, a gente está falando da camada da materialidade. É você no mundo. Você estreou. Por isso que é cronologia. Então, primeiro ano de vida ali, você nasceu, você já está na camada 1, então todos nós temos camada 1. Todos nós estamos nessa camada. E lembra que camada... Lembra da cebola? A cebola é camadas. Uma camada está sob a outra. Então, não necessariamente você passou de uma camada, ela deixou de existir em você. Não. A sua motivação de agir já não é mais aquela, mas ela permanece ali. Porque a camada é o que forma todo ser humano. E isso que é interessante. Porque quando Olavo começa a estudar isso, ele está olhando para o ser humano desde o dia que ele estreia no mundo até o dia que ele vai embora. Que ele vai encontrar com Jesus. E nosso destino aqui é amadurecer justamente porque quando chegarmos lá naquele dia tão lindo que seremos, em nome de Jesus, recebidas por Deus, ele vai ter orgulho de falar, putz, valeu a pena ter morrido por ela. Eu deixei ela naquele mundo ali com destino e ela cumpriu esse destino. Ela não ficou olhando só para si. Então, a primeira camada é esse lugar que te inaugura. É a tua matéria, teu corpo físico. Bebê, criança, neném. A camada 2, ela fala, tem uma frase de Zonde, que é uma escola da terapia sistêmica familiar, que inaugura, né, essa camada, que Olavo explica por meio de Zonde. Ele fala que todos nós estamos fadados a repetir heranças da nossa geração passada.
Então, sei lá, você não sabe, mas alguém chega em você e fala, meu Deus, Elaine, sua bisavó fazia o que você faz. Aí você fala, como assim? Eu nunca nem tive contato com a minha bisavó. Sim. Mas por quê? Porque nós estamos, segundo Zonde, nós carregamos essa herança, que é uma herança geracional. Nós temos trejeitos, nós temos uma face que nos remete à nossa geração. Então, a camada 2 é esse lugar que a gente ocupa. Quais são as vozes que estão guiando a nossa vida, que estão guiando os nossos destinos, que estão guiando os nossos comportamentos. Isso é Zonde quem defende, que nós estamos fadados a repetir ou o sucesso ou o fracasso das nossas gerações anteriores. Então, a camada 2 também está em nós. A cronologia, né? A camada 1 é do 1 ao terceiro ano, do 1 ao segundo ano, a camada 2 é do segundo ao terceiro ano, e a camada 3 é a camada do aprendizado. Já viu criancinha com 3 anos? Elas pegam as coisas, elas jogam no chão. Nossa, menino, você tá louco? Como é que você faz isso? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá aprendendo o que é esse copo. Então, você entrega o copo pra criança, ela quer entender o que é esse copo. Eu quero conhecer o que esse copo faz. Ela joga o copo no chão, ela joga o controle no chão, que ela pega o celular, ela tasca o celular no chão. Não é porque ela quer fazer aquilo de má intenção. Ela não tem nem cognitivo para entender o que ela tá fazendo. Mas a camada que tá dirigindo ela ali naquela fase cronológica dela é a de conhecimento. Ah, Fernanda, mas eu adoro conhecer, eu adoro aprender. Sim, mas você aprende porque você quer ganhar dinheiro, você aprende porque você quer se mostrar, você não aprende porque você quer entender como é que o mundo funciona. Quem tá nesse lugar? 3 anos de idade. Então, se você tá aqui ainda entendendo o que esse copo faz, vou jogar no chão para testar o copo, meu Deus, né? Tem algum transtorno ali. Geralmente, os autistas, eles ficam os autistas de nível mais elevado, né? Eles ficam aqui, nesse lugar de querer compreender o mundo. Nossa, então, eles não avançam cognitivamente. E aí, chegamos, então, na camada 4, né? Maioria dos brasileiros. Que é onde a gente tem que prestar muito atenção, porque a maioria de nós ou estamos nela, ou estamos transitando, se já temos ali um conhecimento, né? A gente ainda tá nela. E que pena, porque a camada, cronologicamente, a 4, ela tá ali dos 9... Ela tá começando a entender o amor, o afeto no mundo. Então, ela tá ali dos 8 até os 10 anos de idade. Então, é aquela criança que tá ali com os pais, porque são os pais que nos apresentam o mundo desde o dia que a gente nasce. Então, esses pais têm essa obrigação de mostrar o afeto não como algo útil, não como uma barganha, não como uma moeda. Eu não estou te amando, meu filho, para que você me retorne alguma coisa. Eu não sou seu pai, sua mãe, porque eu tenho uma expectativa de que você cumpra algum dever em mim. Filho não é direito. Mas por que a gente fala que a maioria de nós estamos nessa camada, né? O brasileiro, principalmente. Porque o motivo para agir do brasileiro ainda é aplauso, reconhecimento, validação. Eu ainda estou me colocando no centro do mundo, achando que todo mundo me deve alguma coisa e que eu não devo nada a ninguém. Então, você está aqui para me servir, me sirva. Se eu fizer alguma coisa por você, anota aí que você está me devendo. Por quê? Porque os pais não souberam fazer esse processo de mostrar para esta criança, nessa fase, que ela era amada por quem ela era. Não pelo aquilo que ela poderia gerar naquele ambiente familiar. Não por nada que ela pudesse despejar ali naquele pai, naquela mãe. Ela não estava ali com a obrigação de suprir uma carência daquela mãe que achou que ter um filho era um direito. Não. O filho era o resultado desse amor genuíno entre o pai e a mãe. Então, é um resultado, é uma consequência, não é uma finalidade. O filho não está ali para fazer o casal feliz, para trazer uma família e fazer que aquela família seja uma família unida. E o filho, ele precisa entender que ele não está neste lugar. E é tão interessante porque a Silvana, né, a terapeuta Silvana, ela falou justamente, só que ela não trouxe dentro do conceito da 4ª camada, mas ela trouxe uma vez esse conceito, eu acabei de fazer esse paralelo, que ela trouxe que, por que a grande maioria das famílias disfuncionais, os filhos, eles querem salvar os pais ou não desenvolvem, justamente por conta dessa cultura da dívida. Então, assim,
eu te criei, você estragou meu corpo. E às vezes a mãe coloca a culpa no filho até do corpo dela. Meu E a peito mãe- caiu porque eu te amamentei, né? Agora o cancelamento vem. Exatamente. Aí, assim, meu peito caiu porque eu te amamentei. A minha barriga ficou estragada porque você... E assim, cara, a criança, ela fez Não essa tem escolha, culpa, ela né? tem culpa do como ficou o seu seio, ela ficou, né? Então, assim, e a partir disso também tem aquela questão, eu cuidei de você, agora é a sua vez de você cuidar de mim. E aí, assim, o filho cresce com uma dívida. E é uma dívida impagável. Porque, na verdade, não deveria estar sobre ele essa dívida, né? E aí entra essa questão do amor genuíno. Então, como é que eu vou amar alguém genuinamente? Por exemplo, meu parceiro, meu cônjuge, meus amigos, sendo que eu devo aos meus pais que fizeram por mim, como eu posso simplesmente amar alguém por amar? Não, você leva essa Né? relação pro outro. Você diz pro seu cônjuge, pro seu marido lá, pra alguém que você se relaciona. Eu te amo se você me amar. Isso. Eu tô aqui pra ser feliz, pra fazer ser feita feliz. Sim. Você tem obrigação comigo. Se eu não tô feliz, é culpa sua. Isso, Você leva essa exatamente. relação porque você aprendeu que o afeto funciona desse jeito. Barganha. E aí gera bastante relacionamento abusivo. Uhum. De onde nascem os relacionamentos abusivos? De duas pessoas imaturas. Que lidam com o afeto dessa forma. Eu mereço, você tem que me dar, e você tem obrigação, e porque eu te dou, você me retorna. E se não for assim, é porque você não me ama, você me deve sim. E nunca vai encontrar um amor igual o meu. Sempre funciona é, dessa forma. é. E eu até ia perguntar sobre isso, se tem essa influência dos pais sobre as camadas. Se isso pode interferir na nossa, assim, de uma passagem para outra. Total. Porque pensa, eu tô falando de uma cronologia desde o nosso nascimento. Uhum. Nosso primeiro mundo é apresentado pelos nossos pais, né? Ou por quem nos criou. Então, não tive pai, e aí, como é que tá? Você tem que aprofundar para saber como é que essa pessoa que te criou trouxe essa relação de afeto para você identificar onde você tá. Então, uma pessoa que tá na 4ª camada, quem deveria estar nessa camada? 8 anos de idade, até 10 anos de idade. Mas nós temos 40, 50, 60, 20, 30 e pessoas que estão nesse lugar. Uhum. De achar que o mundo deve tudo a elas e lidar com essa maneira de, tá, vamos lá contextualizar. Eu sirvo alguém, tá? Vocês me trazem aqui e aí vocês me trazem porque vocês ansiavam alguma coisa. A motivação de trazer a convidada era para que ela me divulgasse na rede, ela fizesse aquilo, ela me agradecesse, porque, nossa, olha aí, eu dei o meu espaço para ela. Tá? Se você está com esse sentimento, se tudo que você faz, desde servir uma água, até trazer uma convidada, até fazer um almoço para o seu marido, é com esse objetivo, com essa motivação, a sua atitude, ela requer um retorno. Você precisa de validação, você precisa de um aplauso, você precisa de, obrigado, hein? Isso não vem, e se isso não vier, é como se você fosse completamente desvalorizada, a pessoa não me ama, tá vendo que ingrata, quem ela pensa que ela é, o que ele pensa que ele é, que eu fiz um almoço pra ele nem me agradeceu. Se você age assim, se você se enxerga nesse lugar, você tá na 4ª camada. O afeto pra você ainda não é genuíno. Você faz esperando algo em troca. Você não faz pelo outro, você faz pra si, porque no fundo, o resultado que você quer é sobre você. Então, esse lugar que você ocupa é porque no afeto você ainda tá numa maturidade, ou seja, uma imaturidade de uma criança de 8, 10 anos de idade. E assim, Tem como o relacionamento fluir, minha gente? Não. já pensou uma pessoa de 40 anos com uma maturidade, né? Não, nem vou falar Já de... pensou não, né, amiga? Imagina- Nós conhecemos Não, pessoas eu assim. sou essa Imagina pessoa duas que estava na pessoas. 4ª camada. Sério, quando eu fiz o curso, eu Eu te falei. também. Eu acho que eu cheguei... Não sei se você lembra, Esse porque é eu um falo muita confronto, coisa, né? Mulher, não sei se você lembra, porque eu falo tanta coisa, mas uma das milhares de coisas que eu te falei, eu falei assim, pastora, uma das coisas que mais foi uma virada de Confronto. chave e que me confrontou não foi Temperamento. aprender sobre os temperamentos. Foi, Entender, também. até mesmo porque eu ainda tô um pouco assim, não quero entrar nesse assunto. Mas, Traumatizada. entendeu? Mas o que foi? Foi a questão das camadas. Porque eu identifiquei ali num processo que eu passei na minha vida emocional, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que eu identifiquei que muitas das coisas das quais eu vivi, e eu trouxe essa autorresponsabilidade para mim. E aí, por causa das camadas. Porque eu falei, cara, essa atitude que eu tive
foi de quarta camada. E aí, o que eu comecei? A cada exemplo que eu via dentro do curso, que você coloca muito bem detalhado os exemplos, e o que eu achei legal é isso, gente, eu já tô fazendo também propaganda aqui, né? O Mas é porque marketing. realmente eu tô fazendo aqui o marketing do curso, ó, cursos temperamentos. Mas é verdade, porque assim, como você dá uns exemplos muito práticos, eu comecei a enxergar na prática coisas de quarta camada. E assim, eu tenho 31 anos, eu acho que o curso foi quando que lançou? E os primeiros 2020. cursos, 2020. Então eu tava aí, né? Não vou fazer matemática aqui, porque vão falar, Elaine, você não conseguiu calcular 3 anos 28, atrás? 29 anos. É, por aí, 22. Ah, Aí, o que acontece? Já beirando aí meus 30 anos de idade, eu me encontrei na quarta camada, que você está falando aqui, que é de 8 anos de idade. Agora você imagina, duas pessoas casadas, ou dentro de um relacionamento, ou no seu trabalho, convivendo com 30, 40, 50 anos e tá se comportando. Nenhuma tá criança. infeliz, né? No mínimo, essa pessoa tá infeliz porque a frustração vem. Sim. Não, e travada também. É. Todos os âmbitos da vida dela. Né? Mas a frustração vem e a infelicidade é instalada e ela sempre vai jogar essa responsabilidade pro outro. Isso. Em outra Porque pessoa. eu dou tudo, eu faço comida, eu cuidei desse menino, eles nem me visitam mais, né? O pai e a mãe. Eu chego na casa da minha mãe fica, filho cresce, abandona a gente. Minha também. Eu acho que é mal de mãe, né? Então, É. mas eu fico observando que pra ela não é motivo de não lá Alegria, dentro. né? Ela é feliz, porque ela vê as filhas dela onde estão. Mas lá dentro, ela ainda queria todo mundo ali, sabe? De baixo. Porque a motivação dela, na verdade, foi ele, putz, eu tenho a minha vida inteira. Eu cuidei delas e agora elas estão vivendo a vida delas e eu tô aqui sozinha. Isso. Né? Então tem essa motivação ali por trás também. E a frustração vem, porque o filho não vai suprir, o filho vai embora, o filho vai falhar, o filho vai errar, o filho vai ser um filho desalmado. Por mais que a gente queira dar o nosso melhor para os nossos pais, a gente vai frustrá-los. Porque é a minha vida, é a minha escolha e eu vou voar. E que bom que você criou filhos assim. Então, você que é mãe, está nos ouvindo, que bom que você criou filhos que estão voando, que não estão na tua barra, dependendo de tudo em você. Sim. E você que é mulher, né, esposa ou cônjuge, começa a mudar esse olhar. E querer sair desse lugar, de estar sempre dependendo de um afeto, de um obrigada. Porque eu me vesti toda, não me elogiou, já acho que eu tô horrível. Como assim? Você não tem espelho, você precisa do seu marido pra te elogiar, pra você saber que você tá bonita? Não, você não precisa, porque o afeto não é cobrado. Né? O afeto, ele é genuíno, ele é ofertado, é uma oferta. E olha para Jesus, Jesus não nos cobrou nada e morreu naquela cruz, é um sacrifício que ele fez, sem voltar aqui e falar, morri por tu, vai lá agora é a tua vez. Não, né? E é tão forte porque em nenhum momento a Bíblia, ela nos obriga ao amor, né? A reciprocidade desse amor. Entregou genuinamente, nós amamos através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tá para mostrar que não é obrigado. Exatamente. Né? E assim, é isso. É porque cada um vê de um jeito, né? Por exemplo, nossa busca em Cristo, quando a gente aceita como único Senhor e Salvador. Então, hoje eu já não tenho... Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu não tenho livre-arbítrio. Eu entendo aquilo como um mandamento. E isso me impele, não porque ele me obrigou a isso, mas porque ele me impeliu a isso. E quando a gente lida na vida a dois, ou nos afetos de modo geral assim... Eu te movimento para esse lugar. De querer estar comigo porque você se sente bem nesse lugar, não porque eu te obrigo a estar. Você me ama não porque eu fico te cobrando amor. Você me serve não porque eu fico te cobrando que você faça. Mas porque você é impelido pelo meu amor genuíno. Então, esse lugar da camada 4 é um lugar de muito sofrimento. E aí a gente vê transtorno de ansiedade, depressão, porque as pessoas elas vão se frustrando nos seus relacionamentos, né? E culpando. E o tempo inteiro. Se culpa, porque, putz, que eu sou uma idiota, como é que eu ajo assim? Se vitimiza, porque, tá vendo o que eles fizeram comigo? E a gente fica nesse lugar de, por que eu sou assim? Sou carente? Você entendeu? É que lá no tempo em que você precisava ter fechado esse contorno afetivo com pais maduros, que veja, se nós estamos falando que a maioria da população brasileira está na 4ª camada, os pais também não sabem como fazer. Exatamente. Essa camada. Uma coisa que eu vejo dos brasileiros em específico é que a maioria são pais muito jovens.
Acontece assim, bem inesperado, não se preparou. E aí eu acho que vem mesmo dessa questão do amadurecimento. Não teve o tempo suficiente para amadurecer, para decidir, para planejar, para poder ter um filho. Eu vou discordar. Vou discordar da entrevistadora. Sabe por quê, Júlia? Não é cronologia que te diz que você é madura. Uhum. Então, não é se você tivesse um filho com 30 que você não cometeria esse erro. É se você tivesse a maturidade de uma pessoa que está numa camada que sabe que o afeto não é uma troca. Uhum. Então, você pode ter 30, 40, 50 anos e ter um filho nessa idade que, se você não tiver fora da quarta camada, você vai repetir o mesmo problema. O mesmo Você padrão, vai, né? porque não é idade. Entende? Uhum. É exatamente o pai e a mãe que lá naquela tua fase da infância, de 8, 10 anos de idade, eles mostram pra você com amor e firmeza: meu filho, você pode confiar em mim, eu estou aqui. Independente do que você fizer. Uhum. Se você bater no coleguinha, você não vai deixar a mamãe triste. Porque a gente vai repetindo isso. A mamãe não gosta. Tá vendo o que você fez com a mamãe? A criança já carrega uma culpa, uma responsabilidade. Eu deixei a mamãe triste. Uma criança não tem responsabilidade nenhuma de deixar um adulto feliz. Não é assim que o afeto toca. Então, lá naquela fase lá, de 8 a 10 anos de idade, os seus pais, por não terem maturidade, provavelmente estão numa quarta camada, eles não lidam com você para fechar esse contorno com amor genuíno, ou seja, desinteressado. Não é porque o que você faz, é pelo que você é, que eu te amo. Então, independente do que você fizer, eu vou permanecer te amando. Obviamente, eu vou ter que ser firme com você, eu vou te corrigir, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Você falhar não quer dizer que você perdeu o valor pra mim. Então, lá naquela fase, como é que o pai e a mãe deviam ter feito? Que não fez comigo, provavelmente não fez com vocês. Porque nós chegamos numa fase da nossa vida que a gente se viu lá. Emocionalmente, 8, 10 anos de idade. Você fala, então minha mãe não fez, é culpa dela? Não, não tem nada de culpa, ela também foi uma vítima. Porque ela também não soube fazer, ela estava nesse lugar junto comigo. Então ela traz o que ela sabe, ela traz o afeto como ela recebeu. Então quando ela está madura, e aqui nós temos a oportunidade, nós não somos mães, nós vamos ter a oportunidade de testar se estamos mesmo maduras com os nossos filhos, de falar, querido, eu sou firme, mas eu te amo. O que você faz não muda o valor que você tem. Então, vá para a vida e ame seus colegas da escola, seu primeiro namorado, seu marido, as pessoas que você tiver relação, ame porque é isso que você é. Não porque elas precisam te dar algo em troca. Nossa, Entende? Isso é muito forte, porque fala exatamente da identidade que o adulto vai ter. Identidade total. Isso, se nesse momento não teve esse ensinamento, um pai ou uma mãe falando, filho, eu vou te amar independente do que você fizer, eu te amo por quem você é. Lá na frente, essa pessoa, assim, não vai ter identidade, provavelmente vai ter autoestima baixa. E aí acarreta várias outras coisas, né? E é tão interessante que eu faço muito paralelo com a sistêmica, né? Porque eu faço terapia sistêmica, então não tem como não fazer essa analogia, né? Que a criança interior ferida, né? Criança interior. E aí eu me lembrei de um exemplo que a Silvana, mais uma vez, deu, que foi uma paciente dela, claro, adulta, provavelmente na quarta camada, que ainda estava presa no amor e não recebeu dos pais. Então, ela levava essa carência afetiva para todos os relacionamentos. E aí, aquela coisa, aquela frustração inteira. O que aconteceu? O tratamento dela, qual foi? Comprar uma boneca, vestir aquela boneca, colocar o nome dela na boneca e cuidar dessa boneca todos os dias. Parece até loucura, né? Mas foi exatamente isso. Porque ela falou assim, essa boneca é você. É a sua criança interior ferida, que não recebeu o amor e o cuidado dos seus pais. Só que agora você é uma adulta. E você tem que liberar o amor que você não recebeu da sua família e você se dar esse amor. Porque agora é você por você. Porque agora é você que, na verdade, tem que amar, aprender a amar o próximo, né? E, ao mesmo tempo, você aprender a se amar e você se cuidar. Porque quando você era criança, você precisava do amor e do afeto dos seus pais.
Só que você agora precisa aprender a se cuidar. Porque agora você tá vivendo como se fosse essa criança, né? E ficou infantilizada, ainda na espera, na expectativa do amor materno, do amor paterno. E aí ela precisava entender que ela era capaz de se dar aquele amor, que ela era capaz de se dar aquele cuidado. E aí ela começou a fazer esse tratamento. E assim, ela tinha crise de ansiedade. E ela ficou curada. Ela disse que não doou a boneca para se lembrar do processo. Mas ela fez um tratamento extremamente profundo, sabe? E é porque começou a trabalhar ali no inconsciente dela. E ela falava palavras de afirmação ao dar banho pra boneca e tal. E ela falava assim, agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou dar o amor que você precisa. Agora eu vou não sei o quê. Até que ela foi desenvolvendo, aprofundando, até que ela foi curando aquela coisa que carregava de antes. E ela falou assim, pronto, agora eu sou capaz de me amar, de me cuidar, de agradecer e honrar os meus pais, porque eles deram aquele que eles tinham e podiam dar, e eu não vou mais levar comigo esse sentimento de dívida. Eu entendi que eu sou capaz de me amar, de me dar esse amor, e agora, a partir de agora, eu vou me dar esse cuidado e não ficar nesse sentimento de cobrar dos meus pais, e muito menos de qualquer pessoa que estiver comigo. Eu, assim, achei sensacional. Na camada, Demais. a gente associa a sistêmica na camada 2, né? Tem a interferência das gerações. O que acontece com esse tipo de intervenção, né, essas tarefas que dão, é para a pessoa deixar de ser dependente. Entende? Não Sim. necessariamente uma pessoa que está na 4ª camada, ela vai depender Sim. de uma pessoa só, ou vai ficar cobrando afeto de uma pessoa só. Ela age com essa motivação de receber este afeto, né? Então, quando a gente fala... Você falou aí, né? Ela aprendeu a se cuidar. Então, ela se deu esse amor. Não necessariamente. Porque aí você vai para um outro extremo. Que é você achar que você não precisa de ninguém. A autossuficiência. Exatamente. Então, a motivação para agir, ela precisa encontrar um caminho de subida. Que não necessariamente vai ser eu por mim mesma. Entende? Sim. Então, a gente tem duas maneiras, né? De tratar e de sair da camada 4. A primeira delas é com a terapeuta, com a psicóloga, porque a psicóloga, primeiro, ela precisa estar numa camada superior. Porque não é a técnica que vai tratar, mas a personalidade desse psicólogo. Porque, veja, você está procurando alguém para mostrar para você o amor da maneira correta. Você aprendeu que o afeto é uma troca. Então, o que você faz com o psicólogo, com o seu terapeuta? Você transfere esse lugar para ele de autoridade e ele vai mostrar para você como é que o afeto funciona. Se esse terapeuta é também um 4ª camada, o que ele vai fazer? Ele vai ficar ali, ó, dando para você, recebendo de você. Dando para você, recebendo de você. Aí a gente vê o quê? Terapias 5, 6, 7 anos de terapia. Só, pelo amor de Deus, corre dessa terapia. Corre. Terapia não é para isso. Terapia é para resolver e play. Entendeu? Você conseguiu compreender isso? Esse afeto foi colocado no lugar? Você compreendeu que o afeto não é uma moeda de troca? Você recebeu desse psicólogo ali uma autonomia, uma presença que de fato te amou sem cobrar e te amou pelo que você é e foi firme com você, disse, ei, se responsabiliza, esse lugar não te cabe mais, você já é uma adulta, seu pai e sua mãe têm culpa nenhuma disso, e você por si só não é a pessoa que vai se amar e por isso você vai crescer. Justamente o contrário, você encontrou uma presença de um psicólogo que se colocou neste lugar e fechou o contorno afetivo. O contorno afetivo é fechado por outra pessoa. Nunca sou eu fechando meu contorno. Então, o primeiro momento é esse. Você precisa achar um terapeuta que esteja numa camada superior. E é difícil, viu, gente? A maioria dos terapeutas que a gente encontra, eles estão nesse lugar. De, nossa, você viu? Ah, ela voltou, porque ela apaixonou em mim. Tá vendo? Se não sou eu na vida dela, coitada. Entendeu? 4ª camada. Tá ali num papel de profissional, mas tá se vangloriando. se alimentando emocionalmente do cliente. É o ego. Tá ali mais assim, pelo ego dele. Olhar pra eu sou bom, do que, cara, eu estou contribuindo. Estou contribuindo, servindo para que essa pessoa cresça e não dependa mais de mim. Né? O profissional que fala assim, cara, eu vou te dar alta.
Eu vou te dar alta, agora você não precisa, pode andar com as suas próprias pernas. Igual o pai e a mãe que libera o filho para crescer e voar, o bom terapeuta é esse que também te libera para você. Nossa, você se desenvolveu tão bem que você não some precisa dele. mais de mim. Você não tem mais crise, você some, tchau. O que aconteceu? Não, tô ótima, obrigada. Que bom, Isso. feliz. Gente, eu tenho pavor de pessoas dependentes de mim. Pavor. Tanto é que meu processo de consultoria tem 3 sessões. Eu posso continuar com você? Não pode. Porque não precisa. Não precisa. Eu te dei um itinerário. É só você seguir. Isso. Se tem uma crise, vai ter uma crise lá na frente, eu faço terapia. Mas se eu tenho uma crise, eu volto lá. Eu não fico com ela. Pra quê? Pontual, né? Pra quê? Se eu não for capaz, eu como ser humano, de fazer minhas buscas de crescimento, de amadurecimento. Né? Entendeu? Eu saio da dependência maternal e vou pra uma dependência de terapia. Exatamente. Por quê? Porque o terapeuta é 4ª camada. Então a gente precisa estar atento nisso também. E a segunda maneira é recebendo o amor de Deus. Você entende que é sobre afeto? E você entende que a maneira com que você enxerga o afeto é como se você tivesse uma utilidade? Então você me devolve, eu te devolvo? Então, quando eu recebo esse amor de Deus, que é amor incondicional, ele não me cobra nada, ele não me exige nada, ele simplesmente me ama do jeito que eu sou, com as minhas misérias, com os meus espinhos, com as minhas falhas, nossa, com a minha burrice de vez em quando, com a minha ignorância, com a minha soberba, ele me ama. E se eu tenho um encontro verdadeiro com esse amor, que é o amor, eu saio da 4ª camada. Eu saio. Porque Deus, ele não vai vir aqui para me aplaudir. Deus não vai vir aqui para dizer, arrasou, hein, Fernanda? Tô contigo. Não vai. O que vai acontecer? Ele vai me dar não. Ele vai fechar portas. Ele vai quebrar meu orgulho, dizendo, ei, menos, diminui aí. Ele vai me colocar no deserto, ele vai me colocar de escanteio. É isso que o amor faz. O amor é amor e amor é firmeza. Então, de Deus, eu não posso ficar esperando que ele vai me aplaudir, porque não é esse tipo de amor. Então, quando eu aceito, e a minha passagem de camada foi assim. Foi compreender o tamanho, a profundidade, a estatura desse amor. E quando eu compreendi que eu era amada, do jeito que eu era, por tudo que eu podia ser, e ele me lançava esse olhar de potência, Fernanda, eu tô te vendo. Eu sei que você é isso, mas não é isso que eu vejo em você. Você é isso, mas eu não tô preocupado com quem você é. Eu sei onde você pode chegar. Então ele lança esse olhar de amor e naturalmente eu já não dependo de tudo que eu faça pra você, você me aplauda. Mas veja, tem muita gente dentro da igreja que se diz amada por Deus, mas que na primeira vez que Deus fecha uma porta, que ele tira um relacionamento, que ele dá uma falência financeira, ele coloca uma doença, ele tira uma pessoa que você ama da vida e traz a morte para tua existência, o que você faz? Abandona. Você abandona Deus. Fica com raiva. Fica com raiva, não vai mais à igreja. Porque ele me deve. Por quê? Porque a minha relação com Deus também é uma relação de afeto na cobrança. Que é a hora que a gente fala, mas eu dei o dízimo, eu ofertei, eu orei, eu fui pra sua casa. E aí a gente começa a colocar uma lista de condições de assim, por que você não pode permitir que isso aconteça por mim? Porque eu olha, tô fazendo tudo direitinho. Ué, tudo que eu fiz por você. E eu me encontrei nisso aí, né? Quando eu passei pelo divórcio, foi exatamente aí, foi nessa posição que eu fiquei. Ou eu ficava ali, ou eu abandonava a fé. Eu tive que passar pelo deserto, né, desse momento eu e Deus, para eu decidir qual seria o meu destino ali, em relação à minha fé, a minha decisão pela fé. Porque exatamente nesse ponto, eu falar assim, poxa, mas eu fiz tudo certinho, fiz o namoro em santidade, blá, 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 aquela coisa toda, né, aquela lista. Eu cumpri a minha parte. Cumpri a minha parte, você sabe do meu coração, o quanto que eu não... Então... Toda aquela questão. E aí, quando eu recebi assim, tá. E aí? Tá bom. Não foi do seu jeito. Né? E aí foi a hora que eu fui pra passagem de Jó. Aquelas coisas e tal. Geralmente a gente vai se culpar. Porque é autorreferencialidade. Então, o que eu fiz? Tipo assim, eu diminui, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. E aí, pra se colocar nesse lugar, você tem que saber que o amor ama. Exato. Que ele ama quem você é, independente do que ele faça por você, ele continua te amando, não é sobre você. Exatamente. Entende? É perfeito. Eu, quando eu era mais jovem,
Eu não. Ai, Júlia, fala a sua idade! Quando eu era mais jovem, gente. Pai! Porque ela tá tão idosa, né? Fala a sua idade. Fala a sua idade. Não, fala a sua idade. Madama, não A gente vai falar. É 22, né? 20! 20? 20! 20! Meu Deus, 20! Menor, menos ainda. Eu tinha 19 era anos quando a jovem. Júlia nasceu. E ela era jovem. Fala, continua. Quando eu era jovem. É o costume. É porque eu só ando assim com gente mais velha e toda vez eu acho. Não, gente. Sim, a gente entendeu, querida. Não, mas sem. Só tá A gente já faz botox, a gente entendeu o que você quis dizer. Querida. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que eu já me sinto da idade de vocês, entendeu? Acho Olha. ótimo. Pelo menos na emoção, né, amiga? É O isso. colágeno tá em dia. Graças a Deus. Colágeno é de 20 anos. Uhum. É muita água, gente. 3 litros, tá? Por dia. Obrigada, ó. Dicas de beleza. Dicas de beleza. Vou aplicar aqui agora, tá? Sou do tipo que aprende e aplica. Já Aprende e pronto. aplica. Exatamente. O que eu ia falar? Quando você era mais jovem? Isso, quando eu era mais jovem. Eu não conseguia aceitar o amor de Deus, porque eu achava que eu não era merecedora. Merecimento. E aí eu ficava. Eu não conseguia permanecer na igreja, não conseguia ir pra igreja, porque eu pensava, Deus, eu nunca vou conseguir ser essa filha que você quer que eu seja. Eu nunca vou conseguir ser certinha, eu nunca vou conseguir viver sem pecar. Não consigo fazer isso, porque eu me conheço e eu sei que isso nunca vai acontecer. Sim. Então, foi muito difícil pra mim eu conseguir entender que realmente Deus me ama, independente do que eu faço, porque na minha criação eu não tive isso. Eu era muito assim, regrada pelas coisas que eu fazia, sabe? Então eu não podia errar. Então eu transferi exatamente o que eu aprendi pra Deus. E, inclusive, a minha psicóloga sempre fala isso. Ela fala, Júlia, você tem que parar de transferir tudo que você aprendeu com seus pais, com sua família, seja lá quem for, pra suas relações dentro da igreja e pra Deus. Uhum. E é isso. Não, isso é muito forte. É uma maneira também da gente identificar a nossa relação com Deus, é esse lugar que a gente se coloca. Uhum. Quantas vezes a gente prega Jesus para as pessoas e elas falam assim, não, eu não vou porque eu não vou dar conta. Eu não vou Isso. conseguir não pecar, eu não vou conseguir ser essa santinha que Deus espera de mim. Claro que Deus espera que nós sejamos melhores, mas não é sobre nós, é sempre sobre Ele. Então, o que Ele vai fazer é o que Ele vai fazer, independente se eu tenho mérito ou não nisso. Eu não mudo quem Deus é com as minhas atitudes. E o que uma pessoa autorreferente faz muito, ela se esconde nesse lugar da vitimização, mas é muito soberba, porque ela se tem muita alta conta. Então, assim, como assim aconteceu isso comigo? Olha pra mim quem eu sou, ou então, eu não mereço, eu nunca vou dar conta, eu não sou essa pessoa que vai conseguir manter em santidade, porque ela confia... Na força do braço. porque ela Eu aprendeu sou santa isso. por mim. Ela aprendeu isso. Ela precisava merecer, senão ela não era amada. Ela precisava andar certinho, senão ela não era amada. Ela precisa, dentro do casamento, fazer tudo para que esse marido retorne. E aí, né? E se ela faz tudo e não retorna? E a quinta camada? Como a gente Não, mas consegue? ainda tem mais uma ainda coisa. Tem? Calma. Eu apressando. Calma, gente. Então, a gente recebe esse amor. Então, como é que a gente pode fazer? Você pode buscar um encontro, uma imersão, 3 dias lá com Deus. Você pode fazer esse processo de buscar e compreender o tamanho desse amor com a leitura da palavra. Tem várias práticas entre você e Deus. Mas é sempre nesse confronto. Não é sobre você, não é sobre você e ninguém te deve nada. E aí, você entra nesse lugar de declarar isso todos os dias. Ninguém me deve nada. Se eu der bom dia pra alguém e essa pessoa não me retornar, ela não tem obrigação de me dar bom dia. Fui eu quem quis dar bom dia a ela. Então, bom dia. Nossa, tá vendo que mal educada? Por que não me responde? Ela não tem obrigação, foi você quem quis dar bom dia a ela. Ah, mas tem pelo menos uma educação, né, Fernanda? Tem, mas ainda assim ela não é obrigada a ser educada com você. Então você declara, a pessoa não te respondeu, ninguém me deve nada, segue a tua vida. Só que você deve tudo a todos. Porque, mais uma vez, quem ama, entrega, se doa, serve. Então, esse processo da 4ª camada também, ele vai funcionar desse jeito. Você sempre se colocando nesse lugar de servo e compreendendo que as pessoas, elas não têm obrigação nenhuma com você de nada. Ah, mas aí vem aquela velha questionamento, né? Você é a trouxa do rolê? Se você ainda se vê como trouxa do rolê porque você serve, é porque você está imatura. Então, quando você sair desse lugar de compreender o que eu estou falando aqui, sem achar que você é a trouxa do rolê, é porque você está começando a amadurecer. Se você ainda está se questionando nisso, ainda tem um longo processo aí para que você possa buscar amadurecimento.
E Bom. aí, nós te convidamos para esse lugar. Quinta camada. A quinta camada ali de 11, 12 anos de idade. Então, é a camada dos adolescentes. E o que um adolescente é? Rebelde. Um saco. Aborrecente. Questionar tudo, não é? E tá certo. Se você é filho, pai de adolescentes e você tá nessa fase com ele, você tá de parabéns. É nesse lugar que ele tem que estar mesmo, de rebelde, de questionador, de não aceitar as coisas, de ser um contraversor mesmo. O que a gente vê hoje, infelizmente? Jovens, adolescentes na quarta camada. Apático, passivo, sem opinião. E quando vem com muita gritaria, uma gritaria de vitimização. Não é a gritaria de tipo, eu sei quem eu sou, vou mostrar minha força, por que eu não posso ir? Mas eu acredito nisso. E o pai fala, menino, baixa tua bola que quem manda aqui sou eu. Quem tu pensa que você é? E ele fala, pai, você não sabe de nada. Que bom que esse jovem, esse adolescente aí de 11, 13 anos de idade tá com você e tá falando pra ti. Você não sabe de nada, eu que sei de tudo. Porque ele tá no lugar certo. É a camada da força útil. O motivo para agir de uma pessoa que está na quinta camada é mostrar a sua força. Mas é uma força inútil. É uma força de tipo assim... Fogo de palha? Você gosta de Coca? Ah. Todo mundo gosta de Coca. Não, eu gosto de Pepsi. Tipo assim, claramente ele quer ser o do contra. Por quê? Porque ele tá testando a força. Então ele tá testando aqui, não, eu não sou igual a vocês. Eu gosto de Pepsi. Ele gosta de Coca, mas ele vai mostrar a força dele. Mas, infelizmente, nós vemos pessoas também, adultas, que estão nesse lugar. Tudo questiona, tudo é do contra. Se tá todo mundo indo aqui pro A, ele vai pro C, mas ele vai sem fundamentação. É aquela pessoa que se fechar no trânsito, ele vai atrás do cara que fechou. Sabe? Mano, o cara te fechou, tu sabe quem ele é? Não, mas é um absurdo, por que ele faz isso comigo? Quinta camada, quer mostrar uma forcinha ali, vai atrás do cara e fala... Bater boca. Não precisa, né? A gente sabe que não precisa, mas tem gente que tá motivado na vida ainda pra isso. Mostrar uma força inútil. E isso dentro do relacionamento acontece muito, marido e mulher, né? Que mede força um com o outro também. Não sei se é muito. A parte da competição. Como que você vê a competição do marido e da mulher? Que tem muito isso. Eu tava vendo recentemente essa questão da energia masculina e feminina e tal. Que a mulher, muitas vezes, se sente um inferior ao outro. Vamos supor, a mulher ganha... ou a mulher é dona de casa e tal. E aí ela começa a se colocar naquela condição de estar... né, de estar ali se sentindo que tem que, como se estivesse competindo, ou o homem aparece, ela não tá aparecendo, ou a mulher tá aparecendo mais do que o homem em relação a algumas questões, por exemplo, porque ela recebe mais, ou ela tá numa posição, um status que dá a ela mais visibilidade do que ao homem, ou vice-versa, e vem esse sentimento, né? Mas a motivação dela estar nesse lugar é pra mostrar uma força? Entendi. Entendeu? Essa parte de competição, então, depende. Depende da motivação pra competir. Tá. Porque a quinta camada, ela só quer mostrar que ela é forte. Tá. Então, vamos lá. Feminista. Ela sabe que biologicamente ela é diferente do homem. Sim. Ela sabe que até o cérebro do homem é diferente da mulher. Ela sabe que sim, olhando para um homem, olhando para uma mulher, quem tem mais força física é o homem. Mas o que ela tá querendo falar? Nós somos todos iguais. Eu não sou frágil nada, eu não sou fraca nada. Vamos competir lá, então a mulher trans entra num esporte, porque ela se vê mulher, então ela entra, vamos competir junto. Ela sabe que ela vai perder, quem vai ganhar é a trans. Porque a trans tem fisiologicamente, biologicamente, ela tem mais condições. Porque o homem, o homem biológico, ele tem mais condições do que a mulher dentro de uma disputa de esporte. Mas o que ela quer? Eu sei, eu faço. Assim, é uma força inútil. Porque naturalmente a gente tá vendo que não faz sentido essa disputa. Você entende? Então a gente vê muito disso nas ideologias. Muito bom. Por quê? Nossa, porque quer mostrar uma nem força. sabia disso. Também não. A gente percebe muito isso Muito na bom. vida adulta. Mas a gente percebe também no nosso dia a dia. Você tá ali com a pessoa no trabalho, e aí todo mundo propõe uma coisa, ela fala, não gostei. Ai, que pessoa chata. Não é? Eu acho um saco. Fica cansando os outros. Cansa os outros, perde tempo, porque ela fica discutindo coisas que ela não tem fundamento pra discutir. E hoje nas redes sociais a gente vê demais. Pessoas que chegam, questionam as suas bases, sem um mínimo de conhecimento, e você fica insegura com alguém que você sabe que não tem competência nem estudou pra estar te questionando ali.
Perfeito. Justamente porque pessoas que estão nesse lugar de quinta camada. Hoje foi uma pessoa lá no meu Instagram e falou assim: os 4 temperamentos não existem. Entendi. Tá Aí bom, eu, então. sério? Senta lá, Cláudia. Senta lá, tá. Eu falei, sério, meu Deus, será que eu tô sendo enganada? Tô ganhando Meu dinheiro. Deus. Pra eu ir Hipócrates! atrás de uma Será mentira. que Hipócrates mentiu pra gente nesse tempo todo? Nossa. Ponto. Vamos ficar me trocando. Não Vamos vale ficar ali, nem a ela pena, não quer né? saber. Porque se ela quisesse saber, ela não chegaria assim. Mas é uma pessoa que tá o quê? Uma força inútil. Pra que ela veio no meu perfil falar isso? Se ela trouxesse pelo menos uma base de falar assim, olha, eu estudei, Porque eu não vi tem. sobre Argumentar, isso né? e Porque tal. não tem. É um contra-argumento, né? E aí pronto, aí chega e fala assim, então, e aí, o que você tem a dizer sobre, tipo, sei lá, algum Ela estudo quer abrir diálogo, é específico? diferente. É, exatamente, que é onde entra essa parte assim, eu não acredito ainda, porque, né, eu estou numa base aqui, fundamentada nisso aqui. Uhum. E o que você fala bate de frente com esse fundamento, Uhum. né? Fê, e você acha que a insegurança entra nesse quesito da quinta camada? Assim, dessa Não. pessoa que quer só mostrar força. Não, porque o adolescente rebelde, o adolescente, né, nessa fase, ele é dono de si. Ele veste diferente. Ele Pinta o cabelo. pinta o cabelo. Não é uma insegurança, é querendo mostrar uma força ali mesmo. Ele tá testando. Tá testando os limites. Tá testando a identidade dele que tá sendo construída. Não entra insegurança, não. A insegurança tá na quarta. Entendi. Tudo que tá de ruim, amiga, põe na Tá quarta. na quarta. Porque pensa, a quinta é melhor que a quarta. Uhum. Desculpa, não existe melhor. Existe a camada que você está e onde você pode chegar. Mas a quinta te coloca no lugar de menos fragilidade que a quarta. Uhum. Tipo, menos vítima, né? Porque a quarta é o vítima e todo mundo me deve. Né? A quinta já começa ali a tentar expandir os horizontes, um tal pelo de aquele menos, né? orgulhozinho que já te gera ali. Tá bom, antes eu precisava de afeto de todo mundo, agora quer saber? Não preciso de ninguém. Vou viver minha vida. Ah, sou feminista mesmo, não quero homem, não preciso de homem, não preciso de nada. Qual camada você se vê hoje? Eu fiquei assim, é uma Eu pergunta também. ousada, né? Qual camada hoje No você curso se vê? eu acho que você fala, né? Não lembro. Não, mas mas eu já vi em alguma que você já tinha falado sobre a camada que você estava. Mas eu não me lembro. Mas também, de qualquer forma, é bom, né? Para que todos que estão aqui, quem ainda Não, não viu vamos esse caminhar. conteúdo... Você não tá na quinta ainda. Eu chegar na camada que eu estou, eu paro. Tá. Então, a camada 5, nos relacionamentos, ela é muito perigosa também, porque a gente entra nessa de eu não preciso de nada e de ninguém. Então, se eu não estiver feliz, se você não me fizer feliz nesse casamento, quer saber? Eu vou viver sozinha. E a gente fica nesse lugar meio de sentir que a gente não precisa de nada nem de ninguém. Entende? Então, aí, o que a gente faz? A gente passa dessa camada olhando para a motivação da sexta. Como é que eu saio da quinta camada? Eu saio com a motivação da sexta. Então, eu vou buscar, eu vou querer fazer um processo Evoluir, né? de crescimento. O que é a sexta camada? A camada do resultado. É a camada em que você já apresenta ali um fruto. Então, se você tá ali, a cronologia dessa camada é dos 14 até os 16 anos. Estagiário, menor aprendiz. Então, você já tá começando a gerar resultado. Você já não tá mais carentão no afeto. Você já também não tá mais preocupado se você tá certo ou não. Você quer ganhar dinheiro. Você quer gerar resultado. Então, pai, eu vou trabalhar, eu vou vender bala no sinal. Então, o seu motivo para agir é porque você quer ser uma pessoa que tem resultado. Então, a gente tem muita gente na sexta camada, na fase adulta, que só trabalha. Porque trabalha porque acha que ter dinheiro, ter um carro, ter uma casa é um valor. E vai ter gente que vai morrer nessa camada. Pessoas que já nascem milionárias, herdeiras, geralmente é difícil delas saírem desse lugar. Porque o que motivo para a ação delas é ter. Então, é eu fazer uma viagem, é eu comprar uma bolsa de grife, é eu me sustentar, é eu ter meu dinheiro. E a gente vai, então, ficando nesse lugar da sexta camada, porque a gente acha que ter é o que nos define. Então, tem muita gente nesse lugar. O valor está nas coisas que eu conquisto e não em quem eu sou. O resultado fala por mim. Então, eu chego aqui com a minha bolsa de grife, eu não preciso mostrar se eu sou boa ou não. Minha bolsa de grife tá dizendo quem eu sou. Entendeu? E aí a gente vê muita gente nesse lugar. Nas redes sociais, então, com esse crescimento, né? Parece que é muito rápido ganhar dinheiro. E a gente vê pessoas muito imaturas, porque tudo que elas têm é o dinheiro. Tudo que elas têm é posse. Tudo que elas têm é material. São pessoas mais materialistas, né?
E aí Muito pode bom. entrar essa questão do relacionamento, da disputa. Porque aí agora eu vou competir, porque o resultado para mim é mais importante. Então eu vou ganhar mais dinheiro que você, eu vou ser melhor que você, eu vou ser promovida antes de você. Porque é o resultado que vai motivar a ação da pessoa na sexta camada. Até para ela se sentir validada no relacionamento, ela se sente validada assim. Vamos supor, o marido ou a mulher é o detentor da maior renda, Sim. né? Então aí ela ou Poder ele, tá nisso. exatamente. Então assim, ele tá melhor, eu me sinto inferior a ele Uhum. ou a ela, porque o valor está, né? Poxa, o dinheiro, ela comprou o carro, ou ele comprou o carro, ou seja, ele é melhor do que eu pelo que ele tá, Pelo que ele tem. pelo que ele tem. E aí pode entrar nessa disputa, nessa Uhum. competição. Uhum. Legal, muito Ou bom. a mulher que ganha mais que o homem, ela não se submeter. É, Porque eu que mando aqui. O dinheiro é meu. Eu Começa a pisar em cima começo do a cara, pisar. né? humilhar, Então, né? não, a mulher ganhar mais que o homem não é um problema para ninguém. Desde que essa mulher não esteja pautada, fundamentada e tenha motivação para agir no dinheiro. É. Porque se ela não tá nesse lugar, não tem problema eu ganhar mais. Né? A gente vê muitas mulheres muito bem-sucedidas, isso não é um problema. Pelo amor de Deus, vamos ganhar dinheiro sim. Mas Exatamente. não colocar o dinheiro como se fosse Tudo, Assim, não, o meu casamento ainda é a minha base, não é o dinheiro que eu ganho mais do que é o meu marido. Muito bom. E aí, a gente, pra sair dessa sexta, a gente tem que mirar na sétima. Porque as camadas, elas estão sempre com a motivação superior acima. Então, a afetividade não é mais minha motivação. Qual é a motivação? É ganhar dinheiro? Ou é mostrar minha força? E aí, eu vou começando a sair desse meu lugar. É assim mesmo, é consciente. Então, hoje eu me encontrei aqui, sou quarta. Como é que eu saio? Vou buscando motivações das camadas superiores. Camada 7, que eu falo que se a gente chegar na camada 7, a gente já tá muito bem. Primeiro porque os relacionamentos só são possíveis, saudáveis e funcionais com duas pessoas nessa camada. Não necessariamente duas pessoas precisam estar maduras para se relacionarem. Às vezes uma pessoa madura e uma outra que está aberta a esse lugar de amadurecimento vai conseguir fazer com que esse relacionamento cresça. O difícil é quando eu, madura, encontro uma pessoa que não tá nem aí, que acha que ela é a dona do mundo e não precisa melhorar em nada. Aí não tem jeito desse relacionamento dar certo. Até mesmo porque aí entra, eu acho que até uma questão que a gente vê da disfuncionalidade. Ou a mulher vira mãe do cara, né? Porque, na verdade, ou vice-versa, né? O homem vira o pai, né? Porque, assim, tá pegando a criancinha ali, emocional, uma criança emocional, né? E tá ali tratando, cuidando, ensinando, mas é naquela condição de ensino. De igual a gente tem com o pai e a mãe. Não pode comer isso, menina. Não pode fazer isso, menina. E assim, eu acho que depois que casa, só vai sustentar depois que casar. No namoro, essa relação não vai pra frente. Porque a pessoa madura, ela não vai se colocar nesse lugar de ser pai nem mãe. Sim. Ela não precisa daquilo, entendeu? Então, se você não tá aberta pro amadurecimento, esse cara não vai ficar contigo. Ele vai falar, desculpa aí, tu é muito chata. Tu é insuportável. Tu tá sempre querendo alguma coisa, tá sempre de nhenhenhê, de autorreferencialidade. Tô fora, chega, tchau. O que vai acontecer se não é casado? Casou, este homem ou esta mulher, maduros, na sétima camada, casou, a motivação para uma pessoa da sétima camada é cumprir a sua função social. Então, eu casei e eu vou até o fim. Perfeito. Ah, mas essa pessoa é insuportável, essa pessoa te faz mal, essa pessoa... Eu casei e eu vou até o fim. Ele não abandona o barco, você entende? Justamente porque ele compreendeu que a função social vem acima do sentimento, está acima da afetividade, está acima de um resultado, está acima da força dele. Eu estou aqui para isso, eu fiz isso para isso, nós vamos até o fim. Então, ele se responsabiliza a permanecer neste casamento, remando este barco, por mais que a outra pessoa não queira remar junto com ele. Então, quem vai sair desse casamento? A pessoa imatura. O maturo não sai. Porque ele entendeu que a função dele é ficar. Entendeu? Então, assim, ai, mas eu apanhei do meu marido. Pelo amor de Deus, sai fora, né? Uma pessoa madura, ela não aceita agressão física. Não é disso que nós estamos falando. Uma pessoa madura, ela sabe colocar os seus limites. E ela sabe conduzir a relação de forma que ela possa permanecer ali de uma forma saudável. Não tô falando pra você agora, você entendeu. Ah, eu tô aqui, por isso que eu tô aqui. Porque, né, eu casei, não foi pra separar. Não. Se sua motivação é estar ali, servindo ao seu marido, servindo à sua esposa, servindo no teu trabalho, servindo na tua igreja, sem esperar nada em troca, você está porque você precisa estar, porque é a sua função social,
você não tem para onde ir, não quero saber se vai me retornar, se vai me fazer feliz, se vão me agradecer, se vai me dar resultado. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque é isso que eu tenho que fazer. É o meu É dever. sobre o outro. Então, assim, eu não estou aqui para mim. Não é para me vangloriar, ai, que bonitinho que eu sou, tá vendo tanto que eu sofro por este casamento? Tá fora, você não tá na 7ª camada. Você tá agindo como, mas não é a motivação da 7ª. Então tem muito pastor, muito líder espiritual que tá na função. A função de servir, a função de cumprir o seu papel social, de mostrar para as pessoas que ele tá ali e as pessoas podem contar com ele. Mas não é com a motivação correta. Eles estão com a motivação de serem aplaudidos, oh, meu pastor, a voz de Deus na minha vida. Precisa disso ainda. Então manipula os fiéis, manipula os membros, porque ainda tá numa afetividade, ainda tá se imaturo. sente ofendido, né? É, quando Porque vai embora. tipo, foi ingrato, eu fiz tudo por essa pessoa. E eu acho bem interessante porque você entrou num ponto bem forte, porque pra quem não sabe, gente, a Fernanda Boaventura, nós chamamos ela de Pastora Boaventura. Ela é a nossa Elas líder. me ordenaram, gente, que eu não sou ordenada, hein? Mas a gente considera que assim, o pastor é aquele que cuida da ovelha. Nós somos uma ovelha aqui. Às vezes um pouco rebelde, parecendo um bode, tô brincando. Mas assim, Ovelha negra. uma ovelha Não, negra. nenhuma. Ai, amém, Senhor. Receba essa profecia. Mas justamente porque a nossa relação de liderança, né? Tipo, de liderados com a nossa liderança, é justamente isso que eu tenho aprendido bastante, aproveitando aqui, né? É justamente esse ponto, porque eu não sinto uma cobrança de você tem que trazer resultado como liderada, digamos assim. Eu né? só te amo se, né? Sim, eu Tem só uma te amo condição. sim. Então, por exemplo, cara, se você tem uma célula cheia, massa, você é a minha melhor discípula. Eu não sinto isso. Eu sinto um amor muito uniforme, de verdade, verdadeiramente, Genuíno. muito genuíno. E isso é um grande motivador, porque isso também me ensina a servir sem esperar. Porque, por exemplo, igual a gente lançou o desafio lá, assim, beleza, vou fazer as inscrições. Se é um desafio, o desafio é uma motivação. A gente faz isso porque o ser humano gosta de uma motivação, né? Mas, por exemplo, cara, eu vou me motivar porque eu preciso da validação dos meus líderes, entendeu? E eu acho que esse é um grande diferencial. É o seguinte, aquela que fechou uma inscrição, aquela que fechou 10, aquela que não fechou nenhuma, aquela que, enfim, Que nem foi. que nem foi, que nem respondeu no grupo, nem olhou o grupo. E eu vou citar nomes. Vou citar não, porque mostra lá os vistos. Então, assim, e aquela que olhou, não importa. Independente disso, eu sinto muito isso na liderança de vocês. E é uma coisa que eu tenho aprendido como líder. Né? Porque antes, realmente, eu às vezes me sentia nessa condição, assim, de ofendido. Tipo assim, ou então, dá um negocinho, assim, para aquele de maior destaque, um negócio assim. E eu percebo que o tratamento, o cuidado e a forma é muito de equidade nesse sentido, né? Dessa equidade. Então, assim, se destacou ou não, estamos todos juntos aqui. Eu amo a todos. Não é pra mim, né, que vocês fazem. Não é pra homens. Então... Exatamente. E assim, eu acho isso muito legal, porque isso me motiva, eu como liderada, eu falo pro meu coração mesmo. Eu como liderada, eu tenho mais vontade ainda de fazer, eu tenho mais vontade ainda de dar resultados, porque eu entendo que eu não vou frustrar vocês, entendeu? Eu Se não fizer, né? Se não fizer. E isso é muito bom, porque isso tira o fardo. Isso torna leve. Eu tenho que fazer porque, tipo assim, meu pastor vai ficar chateado comigo. Se eu não bater a meta, se eu não fizer esse resultado, por exemplo, se eu chamar a pastora para vir para um podcast, eu não bati, entendeu? Entendi. Como se fosse essa relação que tá emaranhada dessa troca. Então, assim, é uma coisa que eu falo, tô amadurecendo, assim, extraordinariamente até como líder em relação a isso. E é incrível como eu não me sinto... Faz tempo que eu não me sinto ofendida por alguém que eu servi. E que ou foi, ou não trouxe o resultado esperado, né? Sim. Eu me doei, essa pessoa não supriu uma expectativa ali. E assim, é incrível, porque a relação, ela realmente se torna leve.
né? Então, assim, é uma coisa que, assim, um parêntese mesmo, que durante a liderança de vocês que eu tenho para falar é isso. Não foi uma liderança que ensinou a tracionar na questão da multiplicação. Vai, multiplica e tal, faz isso. Não, é o seguinte, se você fizer, seja para multiplicar, seja só para você se manter na fé. Sim. Não importa qual é a sua Sim. condição no momento. Se você tá nessa pegada de ganhar, ok, bom, temos que fazer. Mas se você estiver naquele momento assim, cara, eu preciso pelo menos permanecer. Porque às vezes a gente tá nessa condição, né? Eu não tenho capacidade nem de ganhar um outro, porque nem eu estou, não, nem eu sei se vou permanecer, né? Pelo menos eu me levar para a igreja, não importa em qual nível a gente esteja dentro do ministério, o fardo, ele é leve. Sim. Ele é leve, ele é tranquilo. Não, você tá aqui, amém, por você estar aqui. Sim. Com 20 ou com só você, sabe? Isso é importante, isso é especial, assim, né? É porque quando a gente olha pra cronologia, eu vejo muito Cristo em Olavo, né? O Olavo, ele era muito estudioso da palavra. Então, quando a gente vê a motivação da camada 7, a gente vê, sim, uma função de um propósito. Então, eu sei qual é o meu propósito como pai. Então, eu não vou desistir nunca do meu filho. Eu vou dar a ele tudo que eu posso. Eu vou dar a ele tudo que eu tenho. Eu vou dar a ele tudo que eu sou, mas não materialmente, mas para que ele seja um homem íntegro. Porque a minha função como pai é desenvolver um homem, é desenvolver uma mulher. Uma mulher que saiba quem ela é dentro desse mundo todo em que as pessoas tentam o tempo inteiro nos abafar. Eu, como marido, a minha função como marido é proteger, é prover, é zelar da minha casa, da minha família. Então, ainda que eu tenha que trabalhar 12, 20 horas por dia, eu vou fazer, porque esse é o meu dever. Então, a motivação de uma pessoa na camada 7 é cumprir o dever dela. Se ela tá doente, se ela tá com vontade, se ela tá sem vontade, se ela tá feliz, se ela tá infeliz, ela fica. Porque estar ali é que define a função e o propósito dela. Sim. Então, ela faz isso em todo o ambiente. Então, um pastor, o membro foi embora. Nossa, você viu que ingratidão? Não. Até o dia que ele teve aqui, ele me serviu. E ele ir embora não define quem eu sou, eu vou continuar fazendo. Porque o que a gente vê muito? O pastor se diminui, ou o pastor negligencia, ou o pastor sofre, ou o pastor deprime, porque ele acha que o valor dele está em quem fica e quem sai. Tem nada a ver. O valor de um líder espiritual está em ele cumprir o dever dele, de ser quem? Cristo na vida das pessoas. Então, independente de se você vai me agradecer ou se você vai embora, porque eu falei a mesma coisa, isso não me define, eu vou continuar. Então, a função não necessariamente tem a motivação correta. Então, a gente vai encontrar maridos e esposas se entregando, ou até funcionários numa empresa se entregando, porque a motivação tá errada. Mas a ação é de como se fosse uma pessoa que tá cumprindo seu dever. Mas aí ela reclama, ela se vitimiza. Ai, tá vendo? Porque se eu não precisasse disso aqui, eu não tava mais aqui. Mas eu tenho que ficar, né? Porque a fulana não faz nada sem mim. Então você tá ali, mas você não tá na motivação correta. Você ainda não entendeu que cumprir o seu dever é o que te define, não o resultado da tua ação. Então, a camada 7 é a responsável por casamentos felizes, por lares funcionais, por um pai e por uma mãe que constrói a afetividade corretamente, que quando tá com aquele adolescente que tá implicando com todo mundo, ele sabe, cara, você tá na idade certa, eu também fui assim. Quando essa pessoa começa a querer ganhar dinheiro, ele não fala, não, meu filho, você não vai trabalhar, você vai estudar. Não, você fala, vai lá mesmo, você precisa mesmo ter o seu dinheiro, mostrar seu resultado. E aí, quando essa pessoa fala assim, olha, eu me decidi por Jesus, faz sério, nessa idade? Você decidiu mesmo? É isso que você quer? Você sabe que tem obrigação. Você sabe que tem disciplina. Você sabe que ser cristão te exigirá práticas disciplinares. Ok, então vai, meu filho. Então, esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse funcionário, esse chefe, ele sabe guiar. Porque ele é uma pessoa orientada, ele sabe quem ele é. Então, a camada 7 é a camada que todos nós precisamos querer estar nela. É de cumprimento do meu dever. Então, eu levanto cedo, durmo tarde, porque esse é meu dever. Ai, que dó de mim. Não, esse é meu dever. Se eu morrer hoje, eu tô morrendo bem, feliz. Você tem a vida que você merece. É isso. E você se torna um canal também. Não é Total. mais aquela coisa Essa pessoa de... inspira. Isso não é mais aquela coisa de, ai, eu estou me doando e eu vou ficar sem. Não, você se torna um canal de Deus pra dar mesmo, sabe?
Você entende que Jesus o tempo inteiro ele estava tentando despertar isso em nós? Uhum. Maior é o que serve, é melhor dar que receber. Você precisa cumprir o seu propósito, você precisa crescer, você precisa evoluir. Jesus estava... A Bíblia inteira nos orienta para uma 7ª camada, no mínimo. Porque não é fácil chegar. Não é fácil. Mas cronologicamente, a idade de uma pessoa na 7ª camada, 18, 19 anos ali, ó. A idade do quê? Da maioridade. De você saber o que você quer da sua vida, mas nós não temos emocional para isso. 18 anos eu tô na faculdade, voltei pra faculdade, tô fazendo psicologia e é assustador. Aquelas crianças apáticas, passivas, todo mundo com transtorno, ansiedade, blá blá blá, senta, não sabe sentar numa cadeira. Você olha, você fala, de onde que saiu? Não tem um pai e uma mãe pra orientar, não tem direção. Eu não sei, eu não tô julgando. Mas a impressão que dá é que esses jovens precisam de um líder. Um líder que inspire, que mostre pra eles que essa vida é boa, porque quando você se coloca pra cumprir teu dever, tu se enche de ti mesmo, no sentido de eu tenho função nesse mundo. Uhum. Porque a crise da nossa geração é a crise de propósito, falta de sentido de vida. Aquele jovem tá ali na faculdade pensando, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde isso aqui vai me levar? Exatamente. Tipo assim, eu não me motivo por dinheiro, eu me motivo por nada. O jovem tá assim hoje. Eu não se motivo em nada. Então a 7ª camada é um lugar que todos nós precisamos querer chegar. Se eu não estou, eu preciso querer estar. E pra fechar aí as 12, né, a gente vai parar na 8ª. A camada 8 é a camada da ratificação. É no momento em que você se encontra com a morte. Então se você vai refletir hoje, se eu morresse hoje, se este fosse meu último dia de vida, você retificaria a tua história? Você faria algo diferente? Você mudaria alguma coisa? Você teria, assim, um certo incômodo de ter vivido essa vida? Se sim, esse é o momento de você retificar. Agora, se você olha pra você como marido, como esposa, e você fala, putz, não tô sendo uma esposa que eu gostaria de ser. Retifica. Muda a rota. Se você olha pra você como profissional, putz, tô muito negligente, sou muito medíocre, só faço o que me mandam. Retifica. Muda de atitude. Faz alguma coisa nova. Refaz a rota. Agora, se você olha pra essa sua história e você fala, eu ratifico. Ou seja, eu valido tudo que eu sou, eu valido tudo que eu tenho feito e eu vou morrer hoje, mas eu morro satisfeito. A minha família está amparada, eu fui a melhor filha que eu poderia ser para minha mãe, eu a honrei. Eu fui a melhor mulher que eu poderia ser para o meu marido, eu também o honrei. Eu fui para o meu pastor, eu fui para a minha comunidade, então eu ratifico. E aqui você permanece. Você está fazendo uma reflexão como se fosse o seu último dia de vida. Então você continua fazendo. Você continua sendo, você continua funcionando, você continua se motivando com aquela motivação que te trouxe até aqui. Então, a motivação da camada 8 é por que eu faço o que eu faço. O que me motiva? Se tem alguma coisa que me incomoda, então eu preciso refazer a rota. Então, é um lugar que, cronologicamente, geralmente, nos 28 anos, surge aquela crise de identidade, sabe? O que eu tô fazendo? Não sei que faculdade foi essa que eu fiz. Você passou por isso. Sim. Quando você resetou alguma coisa ali. Não estava bem. Você mudou toda a tua história. Então, tu olhou para aquela situação de morte e tu falou, eu não quero viver essa vida. Você resetou. Você retificou. Eu passei por fases assim. E que eu sempre ratifiquei. É isso. É isso. Eu não tenho nada para mudar. Vou continuar seguindo essa rota. Talvez eu esteja no caminho certo. Porque não me gerava incômodo o suficiente para falar, muda. Ah, Fê, mas você voltou para a faculdade, que é resetar. Não tem nada a ver. Eu estou buscando chegar em situações, em posições que o título e o conhecimento de 5 anos na faculdade vai me dar. Então, é um caminho para uma camada 9, que é a camada da verdade. Em que eu quero me encontrar de fato com o homem criado por Deus. Então, é também uma busca de um itinerário de amadurecimento. Então, a camada 8 é um lugar que pouca gente vai chegar. Aí você fala assim, eu faço isso direto. Não é? Às vezes Bem a gente fala assim, modesta. gente, lá no meu curso da jornada, o que mais tem a gente? Eu me vi na 8, porque, nossa, eu tô sempre refletindo acerca da morte. Mas, sério, mas é assim, então eu tô fazendo isso por quê? E tu tá mudando? Essa reflexão tá te gerando incômodo, te fazendo querer ser melhor, te fazendo querer sair do lugar?
ou te dando mais certeza para servir desinteressadamente, para cumprir o seu papel, para desenvolver a pessoa porque ela precisa desse lugar de esperança que você lança para ela? Ou ainda é sobre você? Porque até a camada 6 é tudo sobre o homem, é tudo sobre você. Eu e o meu resultado, eu e a minha força, eu e o meu afeto. Sim. Da 7ª para cima, você já não existe no filme. Já saiu do centro. Você é protagonista, mas você está aqui, ó, não manipulado nem manipulando. Você está protagonista. Essa é a minha vida, eu tô responsável por ela. Entende? Então, a maioria de nós, a gente precisa querer chegar até a 8ª, porque é isso, eu não vou resetar, eu não vou abandonar, eu vou desligar. Porque eu tô construindo esse lugar de amadurecimento. Isso. Mas nem todos chegarão. E é muito confuso ainda, esse assunto precisa nossa, minha mente demais. tá tipo, pô. Não, a minha. Eu vou ser a primeira pessoa, vai estar lá, visualização. A primeira visualização é a minha, tá? Eu vou. Reassistindo tudo de novo. Vai assistir pra eu tudo me de identificar. novo. Agora é legal, claro. gente. Eu sempre faço isso. Eu dou uma situação hipotética e aí a pessoa vai se avaliando ali onde é que ela tá pra ela entender. Se ela Meu tá na Deus. 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª. Aí a situação a gente vai trazer aqui pro ambiente de relacionamento. Você você tá em casa, fala, vou surpreender meu marido, vou fazer aqui. Ou se você não é casado, você vai surpreender alguém da sua família. Você vai fazer lá um jantar, gastou seu dinheiro, foi lá comprar camarão caro pra caramba, ou a picanha, enfim, o que você escolher. Você vai fazer aquele jantar que agrada a pessoa que você quer agradar. Então, você vai fazer o prato preferido dessa pessoa. Aí você vai lá, se arruma, põe sua melhor roupa, perfume, blá, blá, blá. Monta aquela mesa posta, né, Júlio? Maravilhosa, gastou tempo, comprou uma frozinha, colocou lá, Coca Zero. E aí, espera a pessoa plenamente falando assim, putz, eu arrasei hoje, né? Eu vou fazer essa comida. A pessoa entra. Primeira atitude que você precisa se identificar. Essa pessoa entra, porém, ela não dá tanta, assim, ela chegou meio distraída, dispersa, viu aquilo, mas não comentou, não elogiou nada, simplesmente passou, te deu um beijinho na testa, foi tomar um banho, calado, mudo, silencioso, não tocou no assunto da comida, da mesa posta, de você tá maravilhosa, não falou nada, foi tomar o banho dele, sentou no sofá, calado, sem olhar pro lado, e você chega e fala assim, primeira situação que você precisa se identificar. Você chega e fala assim, você tá louco? O que você tem? Como é que você entra em casa assim? Você não reparou tudo que eu fiz pra você? E ele olha, e ele fala, nossa, eu tive um dia muito ruim, minha cabeça tá doendo. Eu não quero saber, você não faz ideia do dia inteiro que eu tô aqui trabalhando pra fazer esse jantar pra você, porque eu tô fazendo pra você, você chega, não me valoriza, tá vendo? Você nunca me valoriza. E ele continua olhando, tá bom, o que você quer? Você vai sentar à mesa, você vai sentar à mesa. Mas a pessoa, dessa primeira situação, ela não quer mais nem que ele senta à mesa. Porque ela fez o bico deste tamanho, foi pro quarto dela, bateu a porta do quarto e não deixou que ele encostasse, nem explicasse o que aconteceu. Porque fez birra. Então, se você se enxergou isso aí, fica aí. Fez birra. Então, fechou a porta do quarto, acabou a noite ali, você não quer nem saber se ele tá bem, se ele tá mal. Se ele não deu aquilo que você queria, então, acabou a noite. Segunda postura, né? Você vai brigar a noite inteira, porque você quer provar pra ele que ele tá errado. Que ele devia, no mínimo, ter reconhecido tudo aquilo que você fez. Que você estava ali porque você queria fazer uma surpresa pra ele. Então, se você fez, é porque você tá certa. E se você tá certa, vocês vão sentar à mesa. Então, você vai o quê? Vai brigar uma noite inteirinha com essa pessoa. E você não vai escutar nada, porque você tá com todos os argumentos pra quebrar todos os argumentos dele. Então, você tá medindo força. Você não tá escutando nada, você só tá falando na briga. Terceira situação, o que você faz? Você vai sentar. Ah, mas você vai sentar porque o resultado é o que importa. Então, se eu fiz tudo isso aqui, eu não quero saber se tá com dor de cabeça, se seu dia foi horrível. Você vai sentar, a gente vai comer, depois você me fala como é que foi seu dia. Então, essa pessoa é obrigada a fazer aquilo que você quer, porque o resultado era o quê? Sentar e comer. Então, a gente vai sentar e vai comer. Você vai comer emburrada, ele vai comer emburrado, mas vocês vão sentar à mesa e vão comer. Resultado. E, por fim, a última postura que a gente mais espera de todos nós é que você olhe pra ele, interessada neste homem ou nesta pessoa. Fale, como é que foi? Como é que você tá? E como é que foi seu dia?
Eu fiz um jantar, você quer sentar à mesa com a gente? Você tá disposto? Você quer que eu faça teu prato? E ele vai abrir, vai falar, tive um dia ruim, foi muito estressante, tô com dor de cabeça, não queria nem sentar à mesa. Tudo bem pra você? Você diz, claro, eu vou embalar a comida. E no outro dia, quando a gente estiver bem, quando você estiver disposto, a gente senta e come. Perfeito. Eu quero saber como você tá. Lugar de compreensão, de empatia, compaixão, servir desinteressado. Por quê? Porque essa pessoa da 7ª... Então, vamos lá. Primeira situação. Quarta. Ela quer validação. Você não me elogiou, você não me valoriza. Olha tudo que eu fiz por você. Eu não fiz nada por você, eu fiz tudo por mim. Segunda, função, né? Eu quero mostrar que eu tô correta. Então, você assume que você tá errado e eu tô certa. O problema é seu se o seu dia foi mal. Eu não tenho nada a ver com isso. Egoísta. Tá pensando somente nela. Terceira situação, resultado. A gente vai comer emburrado, a comida vai até fazer mal, porque não vai ter digestão. Mas vai sentar e vai comer, porque eu não cozinhei à toa. Então, que também é uma pessoa egoísta. Egocêntrica, autocentrada. Então, quarta, quinta e sexta, tudo sobre você. Você não fez nada pelo outro. Tudo que você estava fazendo, a tua motivação principal era você. Aí a gente chega na 7ª. Putz, difícil de engolir essa. Quem é essa santa que vai fazer isso, gente? A pessoa que amadureceu e sabe que cumpriu o dever dela é o que ela tem que fazer. Então, se ela cozinhou porque ela quis. Ninguém pediu. O cara chegou mal, então seja interessada. O que você gostaria que fosse com você? Essa saída de si não é mais sobre mim. Eu fiz isso aqui porque eu gostaria que ele sentisse o quanto eu amo. O quanto eu tenho prazer de estar com a presença dele. Se ele não está disposto, se ele não pode me receber assim, eu compreendo. E eu compreendo genuinamente. Putz, foi cansativo, foi. Mas de repente com a minha postura, olha só como o amor impele ao outro a amar. Com a minha postura, não, tudo bem. Você tá, eu embalo, a gente come depois. Vai constranger. Eu seria uma pessoa constrangida, não imagina. Vamos sentar lá assim, vou tomar um remédio, vou conversar com você, vamos sentar à mesa, vamos comer. Claro que sim. Eu não vejo uma outra pessoa não sendo impelida a sentar àquela mesa. Porque ela não foi obrigada a sentar ali. Ela quer. Ela quer porque ela encontrou em você um acolhimento, primeiro. Então, quem ama, é amado. Só que o que a gente trocou? Eu preciso ser amada, porque aí depois eu amo. Não, é amando que se ama. Não, é a gente primeiro amar o outro, para depois ele ser impelido a amar também. Como então, Deus, né? Então não é uma coisa assim, só eu que vou fazer? Que palhaçada, não. Calma. Nesse lugar, eu consigo ver claramente uma pessoa do outro lado dizendo, ela se interessou. Ela se preocupou comigo. A ponto de jogar todo o trabalho que ela teve, colocar no bolsinho e falar, não, depois a gente compra. E eu digo, imagina, não constrange? Uma pessoa que faz bem pra ti, não te constrange a fazer o bem pra ela? Faz. É isso. É isso que Jesus fez. Tem nada de novo. Muito forte. É bíblico isso. Total. Por isso que ele fala assim, ele nos amou primeiro. Porque nós seríamos incapazes de nos amar a Deus primeiramente, né? E aí ele começou por ele, né? Esse ensinamento. Ele nos amou primeiro. Pronto, ele nos amou primeiro. Recebemos esse amor e devolvemos esse amor, né? E manifestamos esse amor servindo a Deus nessa condição de ser desinteressado, né? Então, assim, por isso que eu falo que existe uma Elaine antes e depois desse assunto, voltando à primeira fala, né, desse podcast, exatamente por isso, gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que ouviu, com certeza, se você ficou até aqui, você não sairá a mesma pessoa. Porque se não te confrontou, se não te levou a você refletir nas suas ações, volta de novo. Eu acho que você perdeu. Tudo de novo. Assiste tudo de novo. Mas eu acho muito difícil não ter sido. Eu me identifiquei em várias coisas, inclusive vou até fazer umas perguntas ali depois. Falar assim, olha, agora, e aí, qual camada você acha que eu estou, que eu preciso... Mas tem muita confusão, que a pessoa fala assim, não, mas no meu casamento eu sou 4ª camada total, eu preciso que meu marido me elogie e tudo isso. Mas no meu trabalho, não. No meu trabalho, eu acho que eu sou 7ª. Eu já me enxergo assim. Tu tá na 4ª, esquece. A camada inferior, ela vai influenciar. Se você, de fato, estivesse na 7ª, você ia estar na 7ª em todo ambiente, em toda função que você ocupa. Exatamente. Perfeito. Muito bom.
Muito bom Isso é mesmo. muito bom mesmo, porque realmente eu me identifiquei em alguns pontos, em uma ou outra e tal, que você Sim. falou. Então, muito provavelmente. E até a sexta a gente passeia. Quarta, quinta, sexta, quinta, quarta. Ah, tô na sexta, mas daqui eu... Ah, meu Deus, tô eu aqui precisando de afeto de novo. Até você sair da sexta camada, entrar na sétima, você tá sempre... Oscilando entre a Tipo, quarta, quinta e Um sexta. avião com variando. turbulência, né? Exatamente. A gente vai Ai, variando. muito bom, muito bom. Ótimo. Então, a gente geralmente tá nessa flutuação. Né? Vamos Flutuação da amadurecer, quarta. né, porque amiga? pra mim... Amadurecer É o nosso destino. Porque eu achei que realmente a gente chegava, por exemplo, saía da quarta, E não tudo bem que eu voltava mais. não voltava mais, ficava assim, oscilando, aí, tipo, quinta, sexta e tal, né? Aí agora não, agora que falou assim, Eu geralmente me fica sinto quarta, assim, quinta e sexta. Me sinto assim de vez em quando, exatamente como você falou, em um ambiente talvez eu tivesse uma outra reação, mas talvez num trabalho tem outra reação, entendeu? É. Bem Então você forte. pega de baixo. Isso, vamos conversar ali. Vamos finalizando isso aqui. Vamos nós acabar, iremos seu neném. atendimento. Chega, neném. Gente, o Ney tá... Vamos dormir. O Ney tá aqui, só mandando mensagem, a gente já trocou até umas ideias ali no WhatsApp. Ele, acabou o tempo, calma, vamos conversar no WhatsApp. Eu aqui, ó, mandando o zap pro Ney. E o Ney ali já, né? Ney, você quer finalizar aqui cantando um trechinho funk gospel? Eita, Ney! Arrasando! Vai ser o ponto alto do pod. Vai ser o ponto ápice. Ó, quem fica até o final vai ver o Ney cantando aqui funk. Né, Ney? Olha, ó, tá vendo ele dizendo que tá tudo certo. Então, gente, finalizamos aqui o segundo episódio do podcast A Verdade Nua e Crua. E qual a mensagem, assim, pra dar aquele finality matadouro? Porque gente, porque é o seguinte, porque a Fernanda Boaventura é o seguinte. Vocês chamam ela, mas a minha líder é a seguinte. Você fala um monte de coisa, igual eu. Exatamente. Blá, blá, blá. Aí ela chega com uma frase assim: eu acho que você só precisa, né, refletir as suas ações, porque talvez isso seja, né, uma imaturidade, assim. E ela fala uma palavra, aí eu falo assim, caraca, eu falei 30 minutos, ela escutou sem nenhuma reação alguma, tipo, tá ali escutando. E no final ela me devolve com uma frase. Pra Ou uma me deixar pergunta mais ou uma confusa. frase. E aí eu entro em crise, porque não era o que eu tava esperando. E aí tá beleza. Aí depois passa 6 meses, eu entendo o que ela quis dizer 6 meses atrás. Porque eu amadureci o suficiente pra conseguir entender e ter a Exatamente. consciência do que ela me falou 6 meses atrás. Então é assim. Então por isso que eu falei, é uma frase matadora, porque é assim. Aí se você falar assim, Elaine, não foi tão matadora assim. Quando você amadurecer, chegar no nível de consciência, vai fazer sentido. Isso. Aí você volta no vídeo e assiste de novo. Aí você, nossa, fez sentido. Cara, eu acho que a gente tá tão distante da gente ser o que a gente tem que ser, sabe? Como a gente é mesmo. Eu falo de identidade mesmo, da gente ter a nossa individualidade, compreender que o que você é não me afeta, que o seu elogio não me torna uma pessoa melhor, que a sua crítica não me torna uma pessoa pior. Eu sou quem eu sou. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente busca melhorar. Porque agora a minha corrida não é contra você, Elaine, não é contra você, Júlia. Eu não tô competindo contra outra pessoa, tô competindo contra mim mesma. Então, todos os dias eu preciso querer estar neste lugar de o que eu fui ontem? Como é que foi a Fernanda ontem? Quais foram os pontos fortes que me impediram de ser melhor? Para as pessoas mesmo. E começa comigo, né? Porque tem coisa mais que provoca mais adrenalina em nós do que fazer o bem pro outro. Isso é nossa DNA. Quando você serve qualquer bobagem, tu foi lá e entregou um copo d'água para uma pessoa que tava com sede, aquilo gera em você uma adrenalina, é gostoso, a sensação você quer fazer de novo. Então, a gente tá muito egoísta e o nosso processo aqui, a nossa intenção aqui é servir. Então, saída de si. Eu quero te convidar a fazer esse processo. Saia de si. Por um segundo que seja. Ah, tô perdendo. Vai pensando que você tá perdendo, mas você vai ver que no final das contas você só tá ganhando. Porque quanto mais eu me dou, mais eu me torno quem. Então, quanto mais eu entrego da Fernanda pro mundo, mais eu sou quem eu devo ser. Foi assim que Jesus fez, até o ponto dele ir para uma cruz, morrer por nós e ser ele quem ele é. Nossa inspiração, nossa referência, né? Então não tenha medo de ser você, tenha ousadia e coragem de ser você. Saiba que servindo, você se torna muito mais você
E não tenha medo de ser feita de trouxa, de ser feita de boba, porque, na verdade, esse é o modelo correto. Né? O que o mundo tem pregado é que ser assim é errado, mas a verdade é que, biblicamente, ser assim é o correto. Então, eu quero te convidar a ser o certo, de acordo com o que a palavra manda. Obrigada, suas maravilhosas! Eu amei estar aqui. Maravilhoso. Se não cortar o microfone, a gente não para, então... Se não nos tirarmos daqui. Conta comigo, viu? Sucesso pra vocês, que Deus abençoe. Coloque vocês em lugares altos. Que esse pod bata aí 1 milhão, 2 milhões, Amém. que alcancem muitas pessoas. Em nome de Jesus, porque tudo que Deus coloca a mão é algo que Ele exalta. Ele traz o crescimento. E eu sei que vocês não estão aqui pra fazer fita pra ninguém, pra aparecer pra ninguém. Vocês estão aqui pra agradar o coração de Deus. E Ele vai colocar vocês em lugares altos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo privilégio. Gente que agradece, foi maravilhoso. E é isso, dá tchau aí, Elaine. Gente, a Júlia tá com vergonha. Do primeiro podcast, a Júlia empurrou o microfone Pra lá. pra lá. A Júlia falando Eu não assim, tô ainda acostumada, eu nunca fiz isso. Gente, mas foi engraçado demais. Mas, gente, é isso. Eu agradeço. Agradeço a minha pastora, minha líder, minha mentora, por causa da agenda lotada, gente. Porque é uma agenda que, graças a Deus, tem essa agenda, né? Então, assim, estar aqui, eu sei que é um privilégio dentro da agenda que é tão disputada, inclusive, tá? Disputada. Então... Para nós é uma honra. E começar, basicamente, o nosso segundo episódio aqui do podcast no início, já começar com, né, um grande exemplo para nós, né, Júlia? É uma honra muito grande, com toda certeza. Love you. Um ensinamento muito grande também. Assim, a gente vai sair daqui com certeza conversando até o dia amanhecer. Exatamente. E é isso, muito obrigada, pastora, foi maravilhoso. Obrigada, Love Elana. you. Obrigada, Ney. A dancinha, fazendo a dancinha. Ah, assim. Finalizou então, né, Ney?